Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Na santa paz de Deus. Eu estou bem, graças a Deus. Vou ler com vocês umas palavras da língua portuguesa que eu vou falar para vocês. Eu não sabia que existia. E eu garanto para vocês que muita gente não sabe que existem essas palavras. São palavras assim difíceis da gente ver alguém pronunciar. Olha para vocês verem como a língua portuguesa realmente é difícil, né? São palavras que eu vou ser bem sincera para vocês, eu nunca tinha, algumas nunca tinha visto falar. E também, se me perguntasse, não saberia responder o significado. Olha bem, agnóstico, aquele que não acredita em Deus e nem nega a sua existência. Exemplo, ele dizia ser agnóstico, até que, desesperado, se viu a pedir ajuda a Deus. Eu nunca tinha visto essa palavra. Foi pesquisando que eu descobri. Alvíceras, alvíceras, expressão de alegria por notícia recebida. Olha que interessante. Exemplo, alvíceras, ao novo presidente. Que esse nosso novo presidente não seja o caso de uma grande alegria, né? Mas cada um pensa de um jeito. Balaustres, balaustres, pequena coluna ornamentada utilizada em cercas. Exemplo, a utilização de balaustre é uma das marcas da arquitetura romana. Beneplácito, beneplácito, consentimento ou aprovação. Foram recebidos com o beneplácito da Assembleia. Consentimento ou aprovação. Nunca tinham visto falar essa palavra. Cornucópia, cornucópia. Abundância, vaso em forma de chifre, cheio de flores e frutos que representa a fartura. Exemplo, a mesa do aniversário estava repleta de doces, uma cornucópia de opções. Contatório, contatório, em que há demora. Tenha paciência, esse tipo de processo é contatório. Deletério, degradante, insalubre, prejudicial. A cozinha do restaurante interditado era um ambiente deletério, cheio de lixo, insetos e restos de comida. Desanado, que recebeu instrução que desanou. Exemplo, depois de muita instrução, finalmente parece desasnado. Empedernido, aquele que não se deixa persuadir ou não se comove. Empedernido. Exemplo, é a tal ponto empedernido que nem uma notícia dessas o comove. Filantropo, altruísta, benevolente. Exemplo, a instituição só permaneceu aberta graças às doações de um filântropo.
filântropo, filaucioso, presunçoso. Exemplo, com seu ar filancioso, disse que já sabia tudo aquilo. Graçolar, dizer graçolas ou brincadeiras. Exemplo, apesar da sua condição, passa os dias a graçolar. Ebidomadário, semanal. Exemplo, participar daquelas reuniões exaustivas era o seu sacrifício ebidomadário. Horripilante. Exemplo, o tom da sua voz é horripilo. Iconoclasta, aquele que contesta a veneração de símbolos religiosos. Exemplo, não faz sentido contar com um iconoclasta para a restauração desse monumento religioso. Iconoclasta. Nunca ouvi falar essas palavras, gente. Idiosincrasia. Essa palavra tem 2 S. Característica particular do temperamento de uma pessoa ou grupo. Exemplo, onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher minha idiosincrasia tão pessoal. Inócuo, inofensível. Exemplo, com a garantia de que qualquer reação séria, inócua aceitou experimentar. Jocoso, alegre e cômico. Exemplo, meu avô era conhecido por sua careca reluzente, sua imensa barba branca e seu sorriso jocoso. Jocoso é uma pessoa alegre. Olha que interessante. Juvenilizante, que rejuvenesce. Exemplo, sinto-me melhor. O passeio foi realmente juvenilizante. Nossa, essa palavra aqui. Kafkaesco, que se assemelha às propostas de Kafka. Gente, é uma palavra muito difícil. A realidade transcendente presente nas obras traduzem o seu estilo kafkaesco. Lancinante, pungente, agudo. Exemplo, ao ver Maria na roda gigante com João, José sentiu uma dor lancinante. Loquaz, eloquente, aquilo que fala muito. Exemplo, é admirável a maneira loquaz com que discursa a plateia. Mendacioso, aquele que mente. Mendacioso, aquele que mente. Exemplo, ninguém seria capaz em acreditar num discurso tão mendacioso. Modorrento,
Exemplo: não gosto de domingo, o dia mais modorrento da semana. Nitidificar, tornar nítido. Exemplo: com mais esclarecimento sobre o tema, conseguiremos nitidificar tudo que foi exposto. Numismática, estudo ou coleção de moedas e cédulas antigas. Exemplo: segundo especialistas em numismática, existem moedas de real com defeitos de fabricação que fazem com que sejam muito valiosas. Odiento, que guarda ódio. Exemplo: não chegará a lado nenhum com suas palavras odientas. Ósculo, beijo com o sentido de cumprimento ou conciliação. Prognóstico, que indica previsão. Exemplo: o prognóstico do médico indicou sérias complicações no seu estado de saúde. Putrefato, em estado de apodrecimento. Exemplo: tempos depois da tragédia foram encontrados vários animais putrefatos. Quimera, sonho que não é possível realizar. Nesse momento, resolver esse problema seria uma verdadeira quimera. Olha que interessante essa palavra. São palavras que no cotidiano, todos os dias, nós não vejamos, como que se diz, nós não vamos ver pessoas falando essas palavras no nosso dia a dia. Quintessência, com 2 S, quintessência, auge, máximo, primor. Exemplo: era muito arrogante, não deixava ninguém falar, acreditava que sua opinião era a quintessência da sabedoria. Quintessência da sabedoria. Recôndito, oculto. Procura um lugar recôndito e começou a chorar. Procurou, deixa eu corrigir meu português. Procurou um local recôndito e começou a chorar. Rufião, brigão, encrenqueiro, valentão, quem pratica bullying, rufião. Imagina se, gente, eu nunca tinha ouvido falar essas palavras. Ninguém vai saber que rufião é o mesmo que você falar brigão. É o mesmo que você falar encrenqueiro, valentão. Exemplo: era bem comportado na frente dos pais, mas na escola era um rufião. Sectário, intolerante, intransigente, extremista, fanático. Exemplo: chamava atenção pelo discurso sectário, não tolerava nenhum tipo de diferença. Sumidade, aquele que se destaca pela erudição. Exemplo: o professor era uma sumidade em arte barroca.
taciturno, sombrio, obscuro. Exemplo, nunca o ouvi sorrir, estava sempre com o olhar, com o olhar taciturno. Tergi- Tergiversar, tergiversar. Fazer rodeios. Não tente tergiversar, porque já entendi muito bem o que tais candidatos querem. Ufanismo, aquele que se orgulha de algo de forma exagerada. O ufanismo o faz encarar os problemas com muita seriedade. Urdidura, trama, enredo, intriga. Exemplo, a urdidura do romance deixa o leitor atento a todos os personagens. Agora essa daqui. Verossimilhança, com 2 S, LH, verossimilhança. Discurso que parece ser verdadeiro, coerente, plausível. Exemplo, o livro retrata os horrores da guerra. Sua verossimilhança é aterradora. Vicissitude, sucessão de mudanças. Dependerá não só de nós, mas das vicissitudes da vida. Vitupério, comportamento ofensivo. Jamais imaginaria que ele respondesse com vitupério. O arrantagem, com W, o arrantagem. Garantia pelo título de crédito conhecido como o arrante. Sugeriu o arrantagem como garantia. Xaropear, aborrecer. Exemplo, o que meu colega de turma mais sabe fazer é xaropear com conversa sem sentido. Chifófago, gêmeo unido ao irmão por alguma parte do corpo. Gêmeo siamês. Exemplo, em alguns casos, a separação dos gêmeos a palavra certa, gente, é gifófago, põe em risco sua saúde. Yanomami, denominação de povo indígena que habita o Brasil e a Venezuela. Exemplo, faz parte da cultura dos Yanomamis usar vários tipos de corantes nas pinturas corporais. Zaragatoa, pequena haste com uma ponta absorvente utilizada para aplicação de medicamento ou coleta de material orgânico. Exemplo, o médico inseriu a zaragatoa no nariz do paciente para coletar uma amostra para o exame diagnóstico. Zeugma, figura de linguagem que consiste na omissão de um termo dito anteriormente. Exemplo, a oração, eu gosto
A oração, eu gosto de maçãs Maria de peras. É um caso de zeugma. Zoomórfico, que apresenta forma de animal. Seu aspecto zoomórfico assusta qualquer um. As maiores palavras da língua portuguesa. Essa é a maior palavra da língua portuguesa. Gente, essa é dificílima. Vou até falar devagar. Porque tem que ser um gênio para falar corretamente, né? Acho que até. Olha para vocês verem que palavra imensa. Ela tem 46 letras. Pneumotramicroscópico silico vulcanoconiótico. Pneumotramicroscópico silico vulcanico-niótico. Ela tem 46 letras, é dificílima. Acho que tem que ser um gênio em português para falar essa palavra corretamente, porque é dificílima. É difícil mesmo, gente. Tem que ser um gênio em português para poder falar corretamente uma palavra com 46 letras. Não precisa. Quer ver? Adjetiva. Ela é uma doença relacionada com. Ó, por exemplo, ela está relacionada com a doença que ataca os pulmões, causada pela inalação e expiração de cinzas vulcânicas das cinzas provenientes de vulcões. Refere-se a pneumotramicroscópico silico-vulcanoconiose. Significa uma doença, essa palavra. Nossa, Pai do céu, ainda tem mais. Meu Deus. Tem paracrobenzil pirrolidinonetilbenzimidazol e piperidinoetoxicarbometoxibenzofenona. É muito difícil. Essa palavra tem com 43 e 37 letras, respectivamente, são nomes de substância. Difícil, né? Essas palavras são dificílimas. Anticonstitucionalissimamente. Anticonstitucionalissimamente. É o maior de todos os advérbios. Tem 29 letras essa palavra. Como não é fácil a língua portuguesa, né? E realmente, gente, é difícil falar essas palavras. Não é fácil, não. Tem que ser um gênio para falar corretamente, porque eu, sinceramente, não consigo. E nunca vi alguém falando essas palavras perto de mim corretamente. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Vamos ver aqui. Então, gente, a língua portuguesa, ela é vasta, né? Nossa língua portuguesa, vasta, rica em palavras, só
que nós erramos muito, né? Dificilmente nós vamos ver alguém falando corretamente, mas ainda existe pessoas que pronunciam a palavra, a língua portuguesa corretamente, lógico, né? É um caso ou outro, mas existe, porque são pessoas que estudam, estão ali firmes para estudar, para saber corretamente a palavra portuguesa, a língua portuguesa corretamente. Professores que são, assim, estudam muito, né? Sabem muito da língua portuguesa, que eu já tive uma professora assim. Mas, em tudo a língua portuguesa, ela é bonita. Vamos ver se eu vejo alguma coisa aqui. Ah, é, quer ver? Eu acho a língua portuguesa muito difícil, mas vou falar para vocês. Eu acho a matemática mais difícil ainda. É muito difícil. E eu me lembro, gente, quando eu estudava, tinha aquele caminho suave, né? Não existe mais, existe sim. Se você pedir pela internet, você vai encontrar Caminho Suave, que é aquele livro básico para crianças que estão começando a estudar. É um livro excelente. Até eu tinha comprado um, custou R$ 50 quando eu comprei, faz uns 8 anos atrás. Aí eu peguei e dei para um. Ficou muito tempo na minha casa e eu sempre lia ele, meus filhos liam, eu peguei e dei para a filha de um. Para o filho de uma conhecida minha. Então, nós podemos ver que existem palavras muito difíceis na língua portuguesa. Eu, por exemplo, eu não consigo falar essas palavras corretamente, mas existem pessoas que conseguem, né? Redação é uma coisa também muito difícil, gente. Quando eu estudava, eu era muito boa em português, mas eu era muito boa assim em redação também. Eu era boa em português porque eu estudava muito português. Eu lia muitos livros. Eu ia no sebo, comprava muitos livros e lia muito. E nas redações eu sempre tirava notas boas. Mas aí depois foi passando o tempo, eu parei de ler. Mas eu ainda quero comprar alguns livros para me ler, porque eu gosto de ler. E você lê o livro, você parece que está viajando, né, naquela história, né? Parece que você entra dentro daquela história que o livro relata e parece que a gente viaja, parece que a gente está naqueles lugares, né? Faz bem até para a mente, a gente se distrai, a gente tem conhecimento, né? Aprende. Então, gente, muitas palavras ou palavrinhas pequenas na língua portuguesa que nós erramos muito, né? Meu pai. E lendo, gente, lendo a gente vai corrigindo aos poucos, nós mesmos, né? É muito interessante, né, as coisas. Muito. Ó, quer ver? De repente, separado não existe. O certo. Não, tá certo tu falar de repente, separado. O que está errado é você escrever ela totalmente junto. Aí nós escrevemos, lógico, de repente com 2 R juntos, estamos errados.
com certeza é separado. E é com 2 N. Agora, com certeza, um N, nós estamos errados em escrever. Ó, quando nas redações, muitas às vezes erramos por isso, ó. Nada a ver. Está errado, nada a ver com H. O certo é nada a ver, separado. O ver é com ver mesmo, com V. Aí está tudo correto. Tudo a ver está errado. O certo é tudo a ver com separado. E assim, tudo a ver com V. Irrequieto. O certo é irrequieto. Não existe o i nessa palavra. No começo, que a gente fala assim, nós sempre falamos irrequieto. Não, nós devemos falar irrequieto. Rasura. Com Z, não. É rasura com S que devemos escrever. Suscitar. O suscitar ele tem apenas um S, ele não tem 2 S. Obsessão tem um S também no começo, ele não tem 2 S no começo. Reivindicar. Reivindicar é reivindicar. É reivindicar o certo. Exortação. O exortação não é com C cedilha, é com S. É assim, e realmente nós erramos pelo fato, assim, muitas das vezes as palavras têm um som de Z e nós escrevemos com Z. Não, o certo seria escrever com S, né? Porque ela somente tem um som de Z. É isso, gente. A língua portuguesa, ela tem muita coisa mesmo. Vou ver se eu acho mais alguma coisa. Aí depois eu leio com vocês. Mas é bom que aí a gente fica por dentro, né? Palavras que nunca vimos, a gente passa a ver. Agora, para pronunciar corretamente leva um tempinho, né? Porque eu tinha uma professora que ela sempre falava, tem que repetir a palavra umas 3, 4 vezes para depois acertar. E, gente, a respeito do ensino hoje, em geral, está meio complicado. Eu acho que a respeito do ensino hoje, em geral, principalmente na língua portuguesa, seja em escola pública ou seja em escola particular, está meio relaxado. Porque a minha sobrinha, o filho dela estuda numa escola particular, porque ele tem bolsa, adventista, sabe? Ele tem bolsa. Só que a vizinha dela estava conversando com ela e falou que, infelizmente, o ensino hoje está complicado. As crianças vão à escola e acaba que tá ficando muito difícil aprender corretamente. E é verdade, né? Aí leva-se um tempo mais para se aprender, mas acaba aprendendo, porque todo mundo tem inteligência, né? Basta se esforçar um pouquinho. E tudo no fim dá certo, né? No começo dá alguns errinhos, algumas coisas, mas no final de tudo é que dá certo na nossa vida, graças a Deus. Ó, quer ver? Fique de olho. Caçar, perseguir animais. Caçar esse caçar com 2 S é anular. Cozer. Cozer significa costurar. Cozer com Z significa cozinhar. Espiar. Observar em segredo. Espiar com X. Sofrer castigo. Laço. É nó. Agora, o laço com 2 S
é cansado. Nossa, que interessante, eu não sabia que laço com 2 S é cansados. Cansado, né. Então, para vocês verem, cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho da nossa língua, né. E isso é muito, muito interessante mesmo. Aí, gente, é isso. Quando eu pesquisar mais, eu passo para vocês, porque eu acho interessante relembrar, né, porque nós que já estudamos, nós estamos relembrando o que estamos estudando, né. E às vezes algumas palavras nós estamos, assim, aprendendo, porque não sabíamos que existia, mas é bom. É isso, gente, sobre a língua portuguesa por hoje, né. É quer ver? Vou falar mais uma coisinha, português, viagem com G, é substantivo, meu carro quebrou na viagem. Viagem com J, é verbo, espero que eles viajem bem. Ó pessoal, eh, sobre a língua portuguesa, por hoje é somente isso mesmo. Vou ver se eu procuro mais alguma coisa, aí eu vou passando. É bom também, gente, porque muita gente vai se interessando, né, se interessando em ler, se interessando em pesquisar, se interessando em ficar atento, né, até porque precisa falar a língua portuguesa em redação, em algum concurso, e isso facilita muito, né. É isso, gente, fica com Deus, Deus abençoe vocês, tá.